Shalom de Deus, paz e prosperidade para você aqui do Ministério Simplesmente Mulher. Para você que está aqui, para você que está aprendendo mais a palavra do Senhor, eu quero dizer para você que o Espírito Santo de Deus vai com certeza trazer para você todo o entendimento que você precisa acerca desse tema, que é o quê? A morte que gera vida. Mas como que é isso, né? Então, no primeiro vídeo, nós falamos um pouco sobre homens, né, de Deus da Bíblia, homens que foram usados incrivelmente pelo Senhor pedindo a morte, né? E lemos também a passagem que está no Evangelho de Mateus, capítulo 16, verso 25, que fala assim, vamos ler novamente, né? Pois todo aquele que quiser salvar a sua alma, há de perdê-la, mas aquele que perder a sua vida por causa de mim, há de achá-la. Louvado seja Deus. Ter vontade de morrer é errado? Como lidar com o desejo de morrer? Você já passou por isso? Isso é algo muito importante, isso é algo que nós precisamos buscar um direcionamento do Senhor. Então, muitas vezes a Bíblia não diz, né, que ter vontade de morrer é errado, mas ela com certeza diz que levar a cabo esse desejo, né, configura num terrível pecado, porque a vida o Senhor que dá, o Senhor que tira. Então, assim, nós estamos aqui nessa terra, amadas, nós recebemos um aval de passagem, né? Então, nós estamos aqui de passagem. Então, se nós viemos de algum, nós vamos voltar para lá. Mas o decorrer dessa caminhada que vai definir se vamos voltar ou não. Ou seja, nós recebemos um passaporte já carimbado com uma data específica para voltar. Isso é certo, mas o que você vai fazer no decorrer dessa sua caminhada aqui? Nós percebemos que muitas situações, né, trouxe esse desejo no coração do homem de querer morrer, de não querer continuar. Como que é isso, né? Então, muitas vezes a nossa carne, as situações, a nossa natureza, né, humana sugere isso para nós, né? Então, os personagens bíblicos que nós conhecemos, né, como aquele clássico, né, do profeta Elias, né? Então, Elias, ele estava assim, tão cansado, ele tava batalhando já há muito tempo as batalhas terrenas, né? Que Deus chamou ele para batalhar. Então ele se sentiu cansado e sozinho, ele fez o quê? Diz que ele deitou debaixo de um zimbro, né? De uma árvore lá e pediu o quê? A morte, né? A morte para ele. Nós percebemos que Elias, ele passou por algo muito difícil, e Elias, ele imaginou que ele estivesse só. A gente percebe que quando ele recebeu o recado, né, de Jezabel, falando que o mataria por conta das mortes dos profetas, ele sentiu medo, né, e ele fugiu. Então, o medo, o cansaço, muitas vezes nos leva a essa situação. Então, esse exemplo de Elias, ele é claro na situação de que ele estava fazendo uma grande obra, e o cansaço tomou conta dele a ponto, né, dele sentir medo do recado de Jezabel. E nós vemos muitos outros, né, que passou também por essa situação. Jonas, né, Jonas foi um também que passou por essa situação, mas aí a gente percebe a forma da situação dele. Então, Elias, a gente percebe que ele reclamou que ele estava sozinho em toda aquela peleja, né? Que Deus falou assim, você não está sozinho, Elias. E a gente percebe a motivação, né, do Elias e a motivação de Jonas. Jonas, ele estava irritado, olha só, porque Deus falou para ele pregar para Nínive, e Jonas pediu a morte por causa da irritação dele. Amadas, nós precisamos perceber o que tem nos incomodado a ponto de pedirmos isso para o Senhor. Então, a gente percebe isso na vida de Elias, na vida de Jonas. Então, os exemplos dos pedidos deles, vamos estar discutindo tudo aqui. Exemplo, a viúva lá de Serepta, né? Quando Elias chegou para ajudá-la, né? A sobreviver, ela falou para ele, falou assim, ó, eu vou preparar o pão, né? E vou comer com meu filho e vou morrer. Qual a situação que essa mulher estava, né? Então, essa era a situação dela, esse era o problema dela. Então, a gente conhece o problema que Elias estava enfrentando, a gente conhece o problema que Jonas estava enfrentando, a gente conheceu o problema que a viúva de Sarepta estava enfrentando, e também tem uma passagem que fala que Paulo, né, de uma certa forma, desejou a morte, ou seja, ali no livro de Filipenses, capítulo 1, do 23 ao 24, fala assim, que sinto-me, olha Paulo falando, sinto-me conclamado pelos dois lados, né?
desejo partir e estar com Cristo, o que é infinitamente melhor, o que é infinitamente melhor, mas entendo que por vossa causa é mais necessário que eu permaneça no corpo. Então, assim, Paulo queria estar com o Senhor, então, assim, disfarçadamente, vamos dizer assim, ele estava falando, Senhor, eu quero morrer porque eu quero estar logo com o Senhor, eu não aguento mais ficar aqui nesse mundo. Mas ele tinha aquele propósito, aquele compromisso dentro do seu coração, falando assim, mas eu entendo que eu ainda preciso permanecer aqui para poder cumprir o propósito que o Senhor tem na minha vida. Então, a gente percebe que e as necessidades de grandes homens de Deus era acerca de situações que, na verdade, não estava acontecendo. Exemplo de Elias. Ele se sentiu só, queria a morte, porque ele achou que ele estava sozinho lutando aquela batalha, né? E não estava, existiam os outros profetas que estavam ali, ou seja, amadas. O que eu quero, o que nós precisamos aprender aqui? Na sua batalha, existem outras mulheres orando a seu respeito. Existem mulheres que às vezes você nem conhece que estão orando a seu respeito. Você não está sozinha, a ponto de você sentir uma solidão tão terrível que o inimigo use esse momento para isso. Para quê? Para que você peça morte, para que você não queira mais viver, para que você desista dos planos de Deus, para que você foge da situação que Deus te colocou como mulher de Deus, como profeta. Essa é uma situação. Jonas se irritou porque Deus queria que ele pregasse para Nínive uma nação terrível, uma nação assassina, né? Então, às vezes, o Senhor tem te levantado para você ministrar na vida de alguém que te magoou profundamente, que magoou sua família, ou de alguma forma você não quer nem ver, então o Senhor levanta nesse momento, para que a gente possa pregar verdadeiramente o evangelho. Então, não sei a condição, ou de repente a condição que você vive hoje é tanta falta dentro da sua casa, você está assim, não sabe para onde ir, você só está esperando a morte chegar para que você possa sair desse mundo. Aí o Senhor envia um profeta até você. Eu quero dizer para você que a morte não é a solução, né? A morte não foi a solução para Elias, a morte não era a solução para Jonas, a morte não era a solução para aquela mulher de Serepta, e a morte não era a solução para o apóstolo Paulo. Ele compreendeu que mesmo querendo estar com Cristo, mas o pedido dele era diferente dos outros, né? Os outros queriam a morte porque estava cansado, estava com situações diversas aqui neste mundo, e Paulo não, ele queria a morte, falou assim, Senhor, eu quero tanto estar com o Senhor, porque eu sei que aí vai ser tal e tal, mas ele entendeu que ele precisava cumprir o propósito, né? E eu creio em nome de Jesus. Eu não sei a situação que você está hoje, que está trazendo até esse desejo de morte aí na sua vida, que você não quer mais continuar a sua caminhada. Mas eu quero dizer para você que o Senhor, ele se levantará, ele levantará alguém para estar trazendo esse livramento para a sua vida. Então, a palavra do Senhor, ela vem para trazer refrigério, ela vem para nos trazer verdadeiramente uma direção. Então, qual é a situação que você está hoje? Elias tinha a situação dele. Jonas tinha a situação dele, né? A mulher viúva de Sarepta tinha a situação dela. O apóstolo Paulo tinha a situação dele. E você? Você consegue identificar a sua situação hoje? Você consegue ver qual é a situação que está te trazendo essa profunda tristeza, a situação que está trazendo esse desalinhamento espiritual, a situação que está trazendo você a entrar num abismo num abismo profundo, num lugar de escuridão, num lugar de trevas? Identifique isso. E você pode ter certeza que o Senhor falará com você, irá te mostrar o que é que você precisa fazer. Ele vai dizer com certeza, se como disse para Elias, não, Elias, tem mais gente também, né? Jonas, uai, Jonas, pregue o evangelho, Jonas, né? Pregue a palavra, né? Mulher de Sarepta, que eu trouxe o profeta, né? Para poder trazer o alimento que você precisa. E ela recebeu o alimento dos céus, do Senhor, para a vida dela. E o Espírito Santo compeliu a Paulo, né? E Paulo falou, não, eu preciso continuar, né? Eu preciso continuar. Então, essa é a palavra para você hoje. Você não está sozinho. Você precisa pregar para o seu inimigo. E o Senhor vai trazer o alimento que você precisa para te fortalecer nesse dia. E você compreenderá, assim como o apóstolo Paulo compreendeu, que ainda não era a hora, porque Deus carimbou seu passaporte já com uma data específica para terminar e você voltar para casa. E eu creio em nome de Jesus
que isso vai ser bênção na sua vida. Então, anima-te, em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Senhor, meu Deus e amado e querido Pai, assim, ó Pai, como nós entendemos, ó Deus, o que o apóstolo Paulo viveu, a mulher de Serepta, Elias, ó Pai, Jonas, ó Deus, as necessidades deles, Senhor, era totalmente diferente, mas eles necessitavam, Senhor, e buscava algo para acabar com toda aquela situação, para estar próximo do Senhor, mas o Senhor os trouxe de volta à realidade, falando que existia uma carreira para eles concluírem, e eles seguiram em frente, ó Deus. Então, nós, como mulheres do Senhor, nós queremos aprender sobre essa carreira, nós queremos identificar, Pai, o que tem nos levado, Senhor, a querer, Senhor, a parar, Senhor, com a nossa vida, ó Deus. Nos alimente, ó Pai, como o Senhor alimentou Elias, nos alimente, ó Pai, com o poder do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas. Nos ajude, ó Espírito Santo, nessa caminhada. Eu oro em nome de Jesus. Amém, mulher de Deus. Até o próximo vídeo, mais um conhecimento para o nosso coração, e eu creio em nome de Jesus, que o Senhor fará proezas, em nome de Jesus. Um beijo para você.